Este ano, o Núcleo Montenegrino de Orquidófilos está completando 65 anos, uma longa história. E para homenagear esta grande caminhada, elaboramos um pequeno vídeo falando um pouco sobre algumas espécies de orquídeas que podem ser encontradas em Montenegro. Estamos aqui em Orquidário, rodeados de espécies de todos os cantos do mundo, mas principalmente orquídeas da nossa região, como esta pequena Capanêmia micrômera. Aqui é fácil observá-las de perto, seus detalhes e seus comportamentos. Mas como será na natureza? Montenegro, Rio Grande do Sul, berço da bergamota montenegrina. Um forte município agrícola na criação de gado, produção de madeira, frutas cítricas, entre outros. Com muitas extensões agrícolas, ainda podemos encontrar matas preservadas de grande valor. São áreas remanescentes da Mata Atlântica que exibem uma valiosa fauna e flora. Muitas orquídeas adaptaram-se muito bem às áreas de produção agrícola. Em pomares de citros, espécies como o Cyclopogon multiforum encontraram um ambiente perfeito para seu desenvolvimento, com sombra e aproveitando-se dos fertilizantes utilizados na cultura. Quando florescem, exibem flores e com um cheiro adocicado que atrai belos polinizadores. Após polinizadas, dentro de poucas semanas, as cápsulas se abrem, liberando sementes para que novos indivíduos possam nascer. Assim como ela, a Sarcoila lanceolata também adaptou-se muito bem à agricultura. Ela se destaca por possuir uma cor salmão pouco vista na natureza. Em pomares mais antigos, as copências, como a flexuosa e a bifolium, chegam a formar grandes touceiras, bem como a Campylocentrum aromaticum e a Luphiaris pumila. Mas, se olharmos atentamente aos ramos mais finos, podemos encontrar micro-orquídeas, como a Thymatidium delicatum, uma espécie que chama a atenção por se adaptar tanto à sombra quanto a sol pleno. Nos campos de pastagem, onde o terreno é mais úmido, podemos encontrar outras espécies, como a Rabenaria pentadactyla, a Rabenaria brachyphyllum e a Eulófia alta. Nas áreas de produção de madeira, podemos encontrar a Rabenaria josephensis, que adaptou-se muito bem a este ambiente. É uma planta vigorosa que possui hastes que podem passar de 1 metro de altura. Mas, se as áreas agrícolas nos reservam tantas surpresas, as áreas preservadas nos dão um verdadeiro espetáculo.
As matas densas são um ambiente perfeito para inúmeras espécies de terrestres. A maioria delas possuem flores muito pequenas e estão entre as menores do mundo, como é o caso da Malaxis partoni, com flores de 2 a 3 milímetros. Ela é encontrada vegetando principalmente em colinas. A Prescott eleganta adapta-se tanto a ambientes úmidos e iluminados quanto a ambientes secos e sombrios. Suas flores medem em média 2 milímetros. Outro exemplar com flor minúscula é esta espécie de Cyclopogon, com flores que variam de 1,5 a 2 milímetros. Outras exibem belas folhagens, como a Mesodenella cuspidata, o Cyclopogon bicolor, a Stigmatocema polyedem, a Pelexia lindemanii e a Aspidogyne kubzinski. Esta última, juntamente com a Apalorchis lineatum, passam quase despercebidas pelo seu pequeno porte. Outras duas espécies são mais difíceis de serem encontradas, por serem plantas com período de dormência e mesmo no período vegetativo não possuírem folhagem alguma, como é o caso da Galeandra beirique, com inflorescências de até 1 metro de altura e flores que variam de 3 a 5 centímetros. E a Vultulaelia áfila, que poderia muito bem ser chamada de orquídea fantasma, por possuir uma coloração branca translúcida e se autofecundar, tornando a visualização da flor aberta quase impossível. Em contraste a estas, existem plantas que, com a haste floral, podem passar de 2 metros de altura, como é o caso da Eulofia alta e a raríssima Rabenaria dutrae, uma planta de grande porte que pode passar facilmente dos 2 metros de altura e portar mais de 100 flores. Ela é encontrada geralmente em terrenos extremamente úmidos, vegetando em touceiras bem afastadas, tornando a sua raridade ainda maior. Algumas à primeira vista se parecem com pequenas palmeiras, como a Varrea parriana, a Govenia auriculata e a Corimborchis flava. A Ditelis nervosa, com sua folhagem verde brilhante, forma grandes touceiras em meio à mata. Estes exemplares estão com cápsulas e dentro de semanas as sementes serão liberadas. Com perfume marcante de cravo e canela, a Sauroglossum nitidum é uma planta de porte médio a grande. Suas hastes podem chegar a 1 metro de altura e portar 80 flores ou mais. Com uma grande variedade de árvores e arbustos, a mata esconde muitas espécies epífitas. A Rodriguesa decora, única representante do gênero no estado, cresce em lugares úmidos, formando grandes emaranhados. A Brasiliorchis porphyrostelli pode formar grandes touceiras, com bulbos bem agrupados, que emitem de 1 a 2 flores. Grandes populações de Oncidium, como a Baptistonia cornigera e a Copensia flexuosa. A Acianthera sauderciana chega a formar populações que cobrem por inteiro o tronco de grandes árvores. Às vezes, é preciso ter olhos treinados para avistar algumas, como a Exocheles lineatum, que com sua forma diferente pode passar despercebida. Outras, pelo local onde vegetam, como essa touceira de Ornithophora radicans, habitando a copa de uma árvore com mais de 30 metros de altura. Outras espécies que também podem formar grandes aglomerações são a Acianthera glomácea e a Arthrosia barbacenensis.
Estas fazem parte de um mundo que devemos prestar mais atenção. São as micro-orquídeas. Por não possuírem grandes reservas de água, elas habitam geralmente em ambientes com grande umidade. Vegetando geralmente em ramos finos, a Zygostats alleniana possui flores de 5 a 7 milímetros, grandes em relação à planta. Mas uma das maiores flores em proporção ao vegetal é da Acianthera aveniforme. Suas flores medem de 5 a 8 milímetros de comprimento e chega a ser, em alguns casos, maiores que o próprio vegetal. A Capanema micromera forma pequenas buchinhas que, quando florescem, pintam de branco o tronco que habitam. Outra espécie de Capanémia, a Gertie, tem um vegetal mais robusto, porém possui flores menores em um tom esverdeado. Uma das espécies mais interessantes da região é a Campylocentrum grisevaci. É uma planta formada apenas por raízes, que tem dupla finalidade de fixar-se nos galhos e realizar a fotossíntese. Estando entre as menores orquídeas do mundo, ela é provavelmente a menor da região, com flores em torno de 1 milímetro. A Eurysteres actinosófila lembra um pequeno pé de alface vegetando nos troncos das árvores. Ela emite uma inflorescência que lembra uma pequena pinha, composta por pequenas flores brancas. Com um vegetal parecido e muitas vezes confundida com a Eurysteres, a Lancasterella ciracifolia possui folhas um pouco mais alongadas. Emite de 1 a 6 flores, com cerca de 1 centímetro de tamanho. A Fimatidium delicatulum é zibiáceas grandes em relação à planta, e suas flores lembram pequenos mosquitos em pleno voo. As matas e os campos são assim, uma exuberância de cores e formas de todos os tipos, seja com os animais, com as plantas, com a geografia do lugar. É uma explosão de vida que enche todos os cantos. Mas, em meio a tanta vida, uma orquídea em especial se destaca pelo seu porte e cor. As várzeas, com suas neblinas quase que diárias, são o ambiente perfeito para essa orquídea. Elas são repletas de lagoas, banhados e córregos que proporcionam grande evaporação de umidade. Essa orquídea é a Catleya intermédia. Nestas áreas, ela habita em pequenas populações, às vezes formando grandes touceiras. É uma planta muito resistente, com variações no tamanho e na coloração de suas folhas de acordo com o local onde vegeta. Mede de 10 a 50 centímetros de altura. E suas raízes robustas podem estender-se por até 1,5 metro de comprimento. A formação de um novo broto começa geralmente em meados de outubro a maio. Depois que atinge seu crescimento completo, surge a espata, que protegerá a formação dos botões florais. A espata permanece aguardando por até 6 meses, até que os botões comecem a se formar. Cada bulbo pode portar até 8 botões ou mais, mas este número varia de indivíduo para indivíduo. Em setembro, elas atingem o pico da sua floração e mostram toda a sua beleza, colorindo a mata em tons de rosa. Por caprichos da natureza, às vezes surgem variedades na forma do colorido, como por exemplo a semialba, a multiforme pseudotipo e a orlata. Na natureza, a intermédia também proporciona alimento para muitas espécies de insetos. A irapuá, uma espécie de abelha nativa sem ferrão que vive em grandes colmeias,
se alimenta das gotículas adocicadas secretadas pela flor. Assim como eles, a mamangava acaba se tornando um de seus polinizadores. A Brassavola tuberculata é uma espécie que divide os mesmos ambientes da intermédia, florescendo na mesma época do ano. Ela exibe flores esbranquiçadas com em média 5 centímetros. O trabalho dos polinizadores possibilita o surgimento de um híbrido natural. Este híbrido foi batizado de Brassocatleya lindleyana. Voltando à intermédia, algumas de suas flores se tornam cápsulas. Estas cápsulas levam até 9 meses para finalmente abrirem e dispersarem milhares de sementes. A mais leve brisa as carrega por toda a mata, mas somente algumas terão a sorte de caírem em um local propício para a germinação e formarão novas plantas. Ao longo dos anos, com o descobrimento de inúmeras variedades de forma e cor, esta planta tornou-se uma das mais desejadas pelos colecionadores. Muitas dessas variedades foram encontradas em Montenegro, como a Vinho Serra Velha, a Tipo Costa Serra, a Lilazina Montenegro e a Vinho Montenegro. A intermédia tornou-se alvo de inúmeros cruzamentos e melhoramentos genéticos. Utilizando a técnica do meristema ou da semeadura in vitro, a planta passa por vários estágios, podendo levar de 4 a 6 anos para apresentar a sua primeira floração. Hoje, contando com inúmeras formas e coloridos quase perfeitos, a intermédia ganhou um mundo e é colecionada em todas as partes dele. É digna de grandes exposições destinadas principalmente a ela, e além de tudo, é uma das principais fontes de renda para grandes orquidários, que anualmente produzem milhares de mudas. Mas nunca podemos esquecer das verdadeiras intermédias, que com seus pequenos defeitos são perfeitas obras da natureza. E que sem elas, nada do que temos hoje seria possível. O certo é que enquanto restarem áreas preservadas, elas sempre estarão lá. Fortes e adaptáveis, para encher os olhos das futuras gerações.